A história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada A Ausência de um Marido. O verão no campo sempre tem uma beleza estranha, pacífica e sufocante, como se o calor sufocante não apenas queimasse o chão, mas também se insinuasse em todos os cantos do coração das pessoas. O cheiro doce de cana-de-açúcar madura no ar, misturado com o calor do solo seco e rachado, cria uma sensação de relaxamento e frustração indescritível. A pequena trilha que atravessa a cordilheira da cana-de-açúcar é uma passagem familiar para as pessoas da aldeia. Mas naquele dia não foi apenas um caminho, mas também o início de uma história cheia de tentações. Irmã Marli, uma mulher na casa dos 30 anos, caminhou lentamente por esse caminho. Seus pés descalços se agarraram ao solo vermelho seco. Ela é linda com a beleza salgada de uma mulher casada há vários anos. Não tem mais a inocência de uma jovem, mas exala um charme irresistível. O corpo de Marli é rechonchudo. Sua cintura é esbelta, sua pele é branca, mas ligeiramente bronzeada nos ombros e braços devido aos longos dias no campo. O cabelo preto longo e iridescente geralmente é amarrado frouxamente para trás com um cordão de pano fino. Às vezes ela se soltava enquanto descansava sob a sombra das árvores, revelando seus cachos macios que se espalhavam na frente de sua testa. Seus olhos profundos brilhavam com um desejo reprimido, como um lago calmo que esconde ondas subterrâneas violentas. Naquele dia, Marli usava uma blusa fina azul claro de 3 peças, um tecido que abraçava seu corpo e pintava uma curva suave do peito até a cintura sem se exibir. As calças de seda preta amarravam levemente suas pernas delgadas e cada passo dela parecia sacudir o espaço silencioso ao seu redor. Seu marido, Wallace, 35, trabalha fora de casa, voltando apenas uma vez por mês, geralmente nos fins de semana, ficando por alguns dias e depois saindo às pressas. Quando ele voltou, eles disseram algumas palavras educadas um para o outro, comeram uma refeição juntos e então cada um deles afundou em seu próprio mundo. O Sr. Wallace não era um homem seco, mas seu trabalho o cansava e sua afeição por Marli se desvaneceu como um fogo moribundo em um forno a carvão. Marli não o culpou, mas a solidão na casa vazia crescia dia a dia, mês a mês. Ela costumava sentar-se na varanda no final da tarde, olhando para os campos de cana-de-açúcar à distância, seus olhos sonhando, procurando por algo que ela mesma não sabia. Não muito longe dessa trilha estão as fileiras de cana-de-açúcar de Murilo, um homem solteiro de 28 anos que vive do cultivo de cana-de-açúcar desde jovem. Murilo fala alto, sua pele bronzeada é saudável e seus músculos tonificados se erguem sob o blazer que se desgastou depois de muitos dias de trabalho ao sol. Suas mãos irregulares sempre seguram a faca de cana com firmeza. Os dedos são ásperos, mas fortes, como se tivessem nascido para conquistar todo o céu e a terra. Seu cabelo preto estava bem cortado curto, revelando uma testa alta e olhos penetrantes, sempre brilhando com uma travessura indescritível. O sorriso gentil de Murilo é o que torna as pessoas acessíveis, mas seus olhos têm um charme estranho, como se só de olhar para ele alguém esquecesse tudo ao seu redor. Murilo era honesto e generoso, mas sempre foi um pouco curioso sobre as mulheres, especialmente quando Marli começou a aparecer com mais frequência na estrada do outro lado da linha. Naquele dia, o sol estava tão intenso que o chão parecia fumegar e o ar quente dificultava a respiração. Marli acabara de voltar de uma visita a seus campos de arroz e o chapéu na mão não era suficiente para cobrir o calor que queimava sua garganta seca. Ela parou sob a sombra das figueiras de bengala, enxugou o suor da testa com a manga, os olhos olhando levemente para a cana-de-açúcar verde balançando ao vento. Os caneiros são mais altos que a cabeça de uma pessoa, com folhas longas e densas, formando uma cortina natural que separa já a fileira da estrada do lado de fora. Marli suspirou, sentou-se no toco com as mãos nos joelhos, tentando encontrar um pouco de frescor na sombra rara. Naquele momento, Murilo saiu da fileira, segurando uma faca de cana na mão, carregando um monte de cana-de-açúcar recém-colhida nos ombros,
o blazer encharcado de suor grudado nas costas, destacando cada linha de seus músculos tonificados. Ele viu Marli, sorrindo para revelar seus dentes brancos. Irmã Marli, faça uma pausa. Está tão ensolarado, tem muita sede de andar, certo? Sua voz soava quente, carregando um pouco de travessura familiar. Marli ergueu os olhos, sorriu levemente e assinou com a cabeça. Sim, está muito quente, minha garganta está seca. Ela estendeu a mão para abanar o soprador à sua frente e o movimento fez a camisa fina esticar levemente, revelando a curva suave de seus seios. Murilo colocou o feixe de cana no chão, cortou um pedaço comprido, arrancou a casca com uma faca e entregou a ela. Experimente, minha cana é muito doce, não é doce para mim. Ele disse, seus olhos brilhando como se esperassem por sua reação. Marli pegou a cana-de-açúcar, deu uma pequena mordida, o caldo frio da cana-de-açúcar derramou. Escorrendo em seus finos lábios vermelhos, algumas gotas rolaram pelo queixo, caíram pelo colarinho e encharcaram um pequeno remendo. Ela estendeu a mão e enxugou levemente, rindo. É tão doce, você cultiva cana-de-açúcar muito bem. Murilo olhou para ela sem pestanejar. Seu olhar parou em seus lábios por um longo tempo, e então deixou escapar. Eu masco cana que acho mais doce que a cana. Sua voz era baixa, carregando uma pitada de provocação que fez Marli corar. Você é tão inteligente, eu não estou acostumado com isso. Marli respondeu estendendo a mão para o soprador mais rápido para esconder seu constrangimento, mas seu olhar inadvertidamente varreu por cima do ombro dele, onde o suor encharcava sua camisa, destacando cada linha de músculo que estava tonificada sob o tecido fino. Murilo riu, sentando-se ao lado dela, a uma distância suficiente para não estar muito perto, mas o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. Costumo fazer uma pausa aqui. Corto cana-de-açúcar para você comer todos os dias. Marli sorriu envergonhada e respondeu. Cana doce é o que você gosta, se não for doce você não vai descansar. Um vento soprou, fazendo com que as folhas da cana-de-açúcar farfalhassem, carregando um cheiro adocicado que se espalhou por todo o espaço. A conversa começou com perguntas ociosas sobre a cana-de-açúcar e o clima. Mas, no calor, o tom de Murilo gradualmente mudou para provocações gentis, e os olhos de Marli começaram a responder com olhares, como se estivessem jogando um jogo que ninguém queria parar. No final do bairro, Tiago, um vizinho idoso na casa dos 50 anos, estava tomando chá na varanda quando acidentalmente notou Marli conversando com Murilo sob a sombra de uma águia. Ele tomou um gole de chá e murmurou para si mesmo. Essa garota é estranha hoje em dia. Ela fica andando com Murilo o tempo todo. Não é bom ter algo errado. Tio Tiago é fofoqueiro. Todos os dias ele se senta no final do beco, observando tudo como um olho, e ouvido relutantes da vizinhança. Enquanto isso, a irmã de Murilo, Lívia, de 20 anos, lavava roupa perto de um riacho perto de sua casa. Ela era uma garotinha, muitas vezes provocando o irmão sobre as coisas, mas naquele dia ela não sabia nada sobre os olhos que aos poucos se encontravam no meio das fileiras de cana-de-açúcar. Lívia cantarolava uma canção sertaneja, com as mãos amassadas, ocasionalmente olhando para o céu, sem saber que seu irmão estava parado à sombra de uma figueira de bengala, iniciando uma história que mais tarde perturbaria a pequena aldeia. A relação entre Marli e Murilo não se limita a breves encontros à sombra de figueiras de bengala ou palavras provocadoras das fileiras de cana-de-açúcar. Depois daquela tarde, no intervalo, eles começaram a procurar maneiras de se aproximar um do outro, embora ambos soubessem que era errado. Eles se encontravam em cantos escondidos das fileiras de cana-de-açúcar, onde folhas densas obscureciam toda a visão, ou no velho celeiro atrás da aldeia, onde a luz fraca das aberturas no telhado era apenas o suficiente para iluminar seus rostos ansiosos. Cada reunião é um momento em que eles ultrapassam os limites, mas ainda mantêm a sofisticação, não deixando tudo ir além dos limites óbvios. Em uma tarde ensolarada, Marli foge para o velho celeiro atrás da vila para encontrar Murilo. Ela usava uma blusa branca fina. O tecido encharcado de suor abraçava seu corpo, destacando cada curva do peito até a cintura.
Murilo já estava esperando lá, sentado em uma pilha de sacos velhos, as mãos apoiadas nas costas, os olhos brilhando ao vê-la entrar. Ele se levantou, puxou Marli para sentar em seu colo, sua mão deslizou pela fina camada de roupa e tocou sua cintura. Você é mais perfumado do que minha cana-de-açúcar. Sua voz era baixa, carregando um desejo que ele não tentava esconder. Marli engasgou, gentilmente empurrando sua mão. Não faça isso, receio. Mas então ela o puxou para mais perto novamente, a mão em seu peito, sentindo o pulso forte sob a roupa fina. As mãos de Murilo deslizam levemente sobre suas coxas através do tecido de suas calças de seda. Seus dedos se moviam lentamente, como se ele quisesse gravar cada sentimento na palma de sua mão. Marli estremeceu ligeiramente, seu olhar embaçado na escuridão do armazém, sua respiração pesada se misturando com a dele. Você está me deixando louco. Ela sussurrou, sua voz tremendo como se implorasse para ele parar, mas seu corpo estava aninhado mais perto dele. Eles se beijaram, um beijo mais profundo do que o anterior, carregando consigo o calor de uma tarde de verão e uma saudade que estava reprimida por muito tempo. A mão de Murilo gentilmente acariciou suas costas através da camada fina, sentindo a pele quente e macia por baixo. Ele sussurrou em seu ouvido. Você é tão linda, eu não quero deixá-la. Marli não respondeu. Apenas apertou seus ombros para deixá-lo arrastá-la para um canto mais escondido do galpão, onde a luz não podia alcançar. Eles ficaram ali se abraçando no escuro, suas respirações se misturando, suas mãos se tocando como se quisessem se agarrar àquele momento para sempre. Palavras aleatórias tornam-se uma parte indispensável de todas as reuniões. Naquele momento, o segundo beijo de Murilo para Marli foi como uma tempestade em sua alma. Ele estava sussurrando em meu ouvido os segredos mais intrigantes. Murilo, um agricultor de 25 anos com pouca experiência na situação, só se esgueirou algumas vezes com as meninas da aldeia sob as mangueiras ou atrás das bananeiras no final da roça. Sua experiência não foram aventuras urbanas chamativas, mas os momentos desajeitados e superficiais de um filho crescendo no meio de um campo, em meio ao cheiro de solo úmido e suor de homens. Ele nunca conhecera as sutilezas do amor da cidade. Apenas que a força do filho do camponês estava em suas mãos calejadas, em seus braços tão sólidos quanto uma corda puxando um arado, e em seu coração sempre ansiando por algo intenso, imaculado. Aquele beijo começou nos lábios de Murilo, áspero por causa do vento, por causa do sol queimando sua pele. Ele se abaixou, seu hálito quente batendo no rosto de Marli, uma garota casada cujo marido estava fora de casa há meses a negócios. Marli estava lá, no armazém escuro atrás da aldeia, cercada por velhas paredes de terracota, a luz tremeluzindo pelas frestas das portas de madeira podre, lançando leves raios de luz em seu rosto. Murilo não disse nada, apenas olhou profundamente em seus olhos negros cheios de luxúria. Então ele beijou. O beijo foi gentil como um teste, seus lábios tocando os dela, suaves, mas cheios de poder repressivo. Marli tremeu levemente, seus lábios se separaram, aceitando. Murilo podia sentir o salgado do suor em sua pele, a doçura do batom barato que costumava usar e a respiração apressada de uma mulher que ansiava por ser tocada após dias de solidão. Mas Murilo não para por aí. Sua pouca experiência lhe ensinou que com as mulheres você tem que ser forte, você tem que ser possessivo. O poder do filho do fazendeiro explodiu. Seus braços, mãos fortes dos dias de aração, envolveram a cintura de Marli como trepadeiras apertando o tronco de uma árvore. Ele a puxou para perto dele, sua cintura delgada e esbelta, mas sob o casaco fino estavam as curvas de uma mulher madura. Suas mãos se apertaram, tão apertadas que Marli sentiu seus ossos esmagados naquele abraço, mas não dor, mas prazer. Oh, Murilo, muito forte. Ela sussurrou, sua voz perdida de excitação. Seus braços se moveram da cintura às costas, depois até os quadris, apertando-a com força como se quisesse dissolvê-la em seu corpo.
Essa força dos músculos que rolavam sob o casaco desbotado fez Marli mancar e seus joelhos tremerem. Ele apertou com tanta força que ela engasgou, seu peito arfante pressionado contra o dele, sentindo o batimento cardíaco acelerado do jovem. As mãos de Murilo, ásperas, mas extraordinariamente hábeis, começaram a tatear. Eles acariciaram os quadris de Marli, dos lados de sua pelvis, até as coxas e para cima novamente, como se estivessem mapeando seu corpo. Marli estava vestindo uma camisa velha, abotoada solta por causa do calor. Suas mãos tatearam, desabotoando-as uma a uma, lenta, mas deliberadamente. O primeiro botão se abriu, revelando um decote profundo e fumegante. O segundo botão, depois o terceiro, a camisa escorregou pelos ombros e os seios de Marli apareceram nus, brancos na penumbra do armazém. Oh, meu Deus, esses seios! Mamilos gordos, redondos e rosados eretos de frio e irritação. Murilo olhou estupefato, seu coração batendo descontroladamente, tão excitado que o sangue desceu, seu pau duro em suas calças. Ele se abaixou sem hesitar e beijou seus seios. Seus lábios tocaram a carne macia e quente, beijaram de cima para baixo, lamberam seus mamilos como se estivesse desfrutando de frutas maduras. Marli gemeu, as mãos em volta da cabeça dele, aproximando-se. Murilo, poço, me beije. Sua excitação aumentou como um fogo ardente. Aquele seio solto o deixou louco. Ele chupou com força, mordeu levemente com a outra mão, massageando a outra cabaça, amassando-a como massa de bolo. Marli pairava, as costas contradia a parede escura de terra, a respiração pesada. O armazém ficou em silêncio apenas para ouvir seus gemidos e chupadas. Então a descoberta começou. A floresta fechada de mulheres casadas, o lugar que Murilo estava caçando há dias. Ele observou Marli de longe, viu-a ir ao mercado, viu-a ir aos campos de cana-de-açúcar, viu a solidão em seus olhos. Agora, neste armazém, encostado na parede de terra áspera e escura, ele explorou. Sua mão desceu através da saia fina, tocando a coxa jovem. Marli moldou suas pernas, convidando. Sua mão deslizou, tocando o lugar sensível. Os pelos pubianos são macios, úmidos por causa da luxúria. Seus dedos correram ao longo da fenda, sentindo o suco viscoso fluindo. Marli gemeu alto, sua mão também o tocando, traçando em suas calças, agarrando seu bebê com força, acariciando-o. Os dois tocaram os pontos sensíveis um do outro, as mãos dele enganchadas em seu buraco. As mãos dela apertaram seu pênis. Loucamente animado, o armazém parecia tremer com a respiração. Eles não aguentam mais. Murilo empurrou Marli apressadamente contra a outra parede, puxou a saia e abaixou as calças. O dele saiu, grande, tão tendado quanto uma batata doce. Ele entrou naquela brecha na floresta, a fenda úmida da mulher sem o marido. Com um forte empurrão, ele escapou da alça. Marli gritou de prazer, as pernas enroladas em volta dos quadris dele. O humor satisfeito de Murilo explodiu, como um vórtice de desespero louco. Ele havia caçado por dias, agora misturados no armazém atrás da aldeia. O cheiro de terra, suor e sexo estavam misturados. Ele empurrou com força, uma batida de cada vez, dentro e fora de sua fenda na floresta. A água viscosa respingava. Marli coçou as costas dele, as unhas cravando na pele. Forte de novo, Murilo. Vá para dentro de mim. Ele apertou sua cintura, apertou seus seios e beijou seus lábios com a boca. Aquele vórtice os varreu, loucos, desesperados por prazer. Ele atirou um jato de plástico branco e cheio dentro dela, ambos tremendo, abraçando com força, extremamente satisfeitos. Uma tarde, nos canaviais, Murilo puxou Marli para se sentar em uma árvore derrubada, enxugando o suor de sua testa com a mão. Irmã, apenas passe pela minha fileira. Eu não corto mais cana, só quero cortar seu coração. Marli corou, afastando a mão dele, mas seus olhos brilhavam de interesse. Não fale bobagem, eu só gosto da doçura da cana-de-açúcar. E você? Murilo riu, segurando a mão dela mais perto.
Experimente-me, sou mais doce que minha cana-de-açúcar. Eles riram um do outro, mas naquele sorriso havia uma cumplicidade silenciosa. É como se ambos soubessem que estão em um caminho sem volta, mas as coisas não podem ser escondidas para sempre. Tio Tiago começou a desconfiar quando viu Marli passando pela linha em horários estranhos, não mais ao meio-dia ou à tarde como antes, mas às vezes ao anoitecer, quando a luz fraca tornava tudo escuro. Um dia ele perguntou diretamente a ele, quando encontrou Marli na rua: Marli, você esmagou a cana-de-açúcar de Murilo ou continuou vendo lá? Sua voz não era áspera, mas o olhar perscrutador deixou Marli atordoada. Ela sorriu ironicamente e respondeu: Sim, porque a cana dele é doce, acabei de comprá-la para casa. Mas quando ela se virou, suas mãos apertaram o chapéu e seu coração de repente se transformou em um sentimento de insegurança. Lívia também notou a mudança do irmão. Uma vez que ela pegou Marli saindo da linha com o cabelo ligeiramente desgrenhado, sua blusa esfarrapada sobre um ombro, como se ela tivesse feito algo com pressa. Lívia não perguntou diretamente a ele, mas se virou para sussurrar para um amigo. Irmão Murilo, eu sou tão estranha, tenho rido de mim mesma ultimamente. Ela não pensou profundamente, apenas presumindo que seu irmão estava feliz com a próxima safra de cana-de-açúcar. Mas em seu coração, uma semente de dúvida começou a germinar. Então o Sr. Wallace, marido de Marli, de repente voltou para casa mais cedo do que o planejado. Ele voltou no final de uma tarde, quando o sol tinha acabado de sair, deixando o céu de um laranja brilhante. Marli estava de pé na varanda, olhando para a cana-de-açúcar, seus olhos sonhadores como sempre. O irmão Wallace entrou em casa, largou a bolsa e perguntou: O que você está fazendo hoje em dia que continua olhando para fora? Sua voz estava calma, mas seus olhos estavam frios, como se ele estivesse tentando encontrar algo em sua reação. Marli se assustou e se virou, sorrindo ironicamente. Só estou olhando para a chuva. Mas seus olhos não conseguiam esconder sua confusão, e suas mãos trêmulas apertaram a borda de sua camisa. Naquela noite, Marli estava deitada na cama, com os olhos bem abertos, olhando para o teto. O Sr. Wallace dormia ao lado dela, respirando uniformemente, mas ela não conseguia tirar uma soneca. Ela sonhou com Murilo se arrastando para as fileiras de cana-de-açúcar. Suas mãos acariciaram todo o corpo dela, dos ombros à cintura e depois até as coxas, e seu hálito quente sussurrou em seu ouvido: Você é minha. Ela acordou assustada, seu coração batendo forte, suor escorrendo pela testa. Ela se virou para olhar para o Sr. Wallace, dividido entre a culpa e o desejo insaciável. Mas ela não sabia que as suspeitas do Sr. Wallace haviam começado a reacender, embora ele não as tivesse dito. A relação sorrateira entre Marli e Murilo tornou-se cada vez mais tensa. Tarde da noite, quando o Sr. Wallace estava dormindo profundamente, Marli saiu furtivamente para encontrar Murilo. Ela usava uma blusa branca fina com um pano apertado que abraçava seu corpo, andando levemente na trilha escura. Murilo esperava por ela no meio da fileira, o luar através das folhas brilhando em seu rosto bronzeado, destacando seus olhos brilhantes. Ele a puxou profundamente para uma escuridão, seus braços firmemente enrolados em volta de sua cintura. Estou me escondendo do meu marido aqui, não vou deixar você ir para casa facilmente. Sua voz era baixa, carregando um forte desejo. Marli aninhou-se contra ele, deixando suas mãos deslizarem levemente sobre seus ombros, descendo por seu peito através da fina camada de roupa, sentindo sua pele quente sob a ponta dos dedos. O hálito de ambos se mistura entre o cheiro doce da cana-de-açúcar e o frescor das noites de verão. Murilo sussurrou em seu ouvido: Você é tão linda, eu te quero para sempre. Marli não respondeu. Apenas tremeu levemente sob seus toques, suas mãos apertando seus ombros como se para segurá-lo para sempre. Eles se beijaram, um beijo longo e profundo, carregando consigo o desespero de quem sabia que esse momento não duraria para sempre. As folhas da cana-de-açúcar farfalhavam ao vento como se fossem cúmplices delas, escondendo tudo dos olhos da noite negra. Murilo começou a querer tornar público o relacionamento. Uma tarde na fila, ele segurou a mão de Marli. Seus olhos estavam sérios.
Eu não quero ser sorrateiro assim para sempre. Eu escolho ir. Sua voz era firme, mas Marli retirou a mão em pânico. Não diga isso não pode ser feito. Ela se virou, saindo apressadamente da fila, mas em seu coração a imagem de Murilo com seu sorriso gentil e mãos fortes ainda a assombra. Ela sabia que não importa o quanto ela fugisse, ela não poderia escapar da tentação que ele trouxe. Tudo não pode ser escondido para sempre. Uma noite, enquanto Marli e Murilo estavam de pé na cana-de-açúcar, Tiago acidentalmente atravessou a trilha. Sob o luar fraco, ele viu as silhuetas das duas pessoas aninhadas entre as árvores de cana-de-açúcar, que eram mais altas que suas cabeças. Ele não conseguia ver seu rosto claramente, mas a figura rechonchuda de Marli e a figura alta de Murilo eram inconfundíveis. Ele voltou em silêncio, com o coração cheio de dúvidas. No dia seguinte, enquanto tomava chá com algumas pessoas da vizinhança, ele deixou escapar. Ontem à noite vi uma figura na fileira de Murilo que se parecia com Marli. O que há de errado com isso? Rumores começaram a se espalhar, desde palavras descuidadas durante o rescaldo do chá até olhos perscrutadores. Toda vez que Marli passava, embora ninguém tivesse evidências claras, a pequena aldeia pacífica de repente ficava perturbada por sussurros. Lívia também ouviu falar de suas amigas e começou a dar mais atenção ao irmão. Um dia ela perguntou diretamente: Irmão Murilo, o que há de tão estranho em você e na irmã Marli hoje em dia? Murilo descartou rindo. Não fale bobagem, ela só compra cana. Mas seus olhos estavam um pouco confusos e Lívia sabia que seu irmão estava escondendo alguma coisa. O último boato chegou aos ouvidos do Sr. Wallace. Ele voltou para casa no final da tarde, com o rosto frio e os olhos penetrantes olhando para Marli, parada na varanda. Ele largou a bolsa, a voz calma, mas cheia de pressão. O que as pessoas realmente dizem sobre você para Murilo? Marli se virou assustada, suas mãos trêmulas apertando a bainha de sua camisa. Ninguém disse nada, não deu ouvidos aos rumores. Mas seu olhar em pânico denunciou tudo. O irmão Wallace não disse mais nada, apenas arrumou silenciosamente seus pertences e saiu com uma mensagem fria. Eu fui embora para deixá-lo ser livre. Agora você está realmente livre. Marli ficou estupefata no meio da casa vazia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabia que havia perdido tudo. Seu marido, embora não a amasse mais, ainda era o apoio e a vida pacífica que ela já teve. Naquela noite ela foi para as fileiras de cana-de-açúcar. Murilo estava sentado sozinho fumando um cigarro no escuro. Ela olhou para ele com a voz embargada. Tudo tem que parar, não posso perder tudo por sua causa. Murilo não respondeu, apenas acenou com a cabeça, seus olhos tristes olhando para ela uma última vez, antes de se virar e caminhar fundo na cana-de-açúcar. Ele voltou para suas plantas de cana-de-açúcar, como se nada tivesse acontecido. Marli voltou para a casa vazia, de pé na varanda, com vista para os campos de cana-de-açúcar à distância. O vento soprava através do farfalhar das folhas da cana-de-açúcar, carregando um cheiro doce e familiar, e agora era apenas amargura em seu coração. Ela ficou lá por um longo tempo, com os olhos vazios, como se tentasse encontrar os dias pacíficos que haviam se passado para sempre. A história termina com a imagem de Marli, em pé no meio de um canavial em um final de tarde, o sol desaparecendo atrás das árvores verdes. O vento ainda soprava, as folhas ainda farfalhavam, mas a doçura da cana-de-açúcar era agora apenas uma lembrança distante, deixando-a com uma lição valiosa sobre a tentação, que ela tinha sido irresistível e que havia tirado tudo o que ela já tivera. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você
enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.